doutorando em Planejamento Regional do Departamento de Geografia da UNB, autor de 3 livros e possui capítulos publicados em outras 4 obras. Peço perdão aqui porque eu tive que reduzir um pouco, né, a biografia do professor, porque realmente ele tem uma história muito grande na militância. E assim, primeiro quero lhe agradecer pela sua presença aqui com a gente hoje e dizer que é uma honra recebê-lo. Eu é que agradeço. Boa noite a Geise e a todos aqueles que estão acompanhando esse programa do Partido dos Trabalhadores. E quero parabenizar pela iniciativa. De modo especial, um abraço para o companheiro João de Deus, que é o nosso secretário estadual de comunicação do PT. Isso. Eu vou iniciar a nossa conversa lhe fazendo o seguinte questionamento. Recentemente, o atual presidente, né, do país falou em comemorar o golpe de 64 no dia 31 de março, no caso ontem, né? Eu queria saber do senhor o que é que o senhor achou dessa atitude dele. Olha, essa questão precisa ser analisada de maneira muito profunda, muito séria. Não se trata de governo e oposição, de briga de PT e Bolsonaro. Nós estamos tratando da história do Brasil, nós estamos tratando da cultura e da tradição que cada país cria para interpretar o sentido da sua história. É uma tradição em todos os países se comemorar datas significativas, em geral a independência dos países. Aqui no Brasil mesmo, nós temos hoje o 7 de setembro, independência do Brasil, um pouco com menos peso, 15 de novembro, a proclamação da República, e também com menos peso, o 21 de abril, do Tiradentes. Os 2 últimos são considerados mais feriados do que datas comemorativas, embora elas sejam significativas. E é disso que se trata. Não se trata da gente lembrar que houve um movimento militar, o golpe, de fazer um debate, de reinterpretar os fatos. Isso é muito importante pela sociedade, pela universidade, pela imprensa. Agora, o que nós não podemos aceitar e temos que combater é a incorporação dessa data como fazendo parte da tradição histórica e política do Brasil. Em 1930, a Revolução de 30 comemorava o 3 de outubro, que foi a data em que Getúlio Vargas chegou ao Rio de Janeiro e houve a deposição do presidente. E durante os 15 anos que o Getúlio Vargas foi presidente, havia a comemoração da Revolução de 30, mas não pegou. Acabou o governo do Vargas, não pegou. Então nós não podemos deixar que essa data pegue, porque de fato é o início de um período longo de ditadura, e um país que tem uma vocação democrática, um país que defende os direitos, não só a democracia, mas os direitos humanos, não pode ter como uma data significativa na sua tradição a data em que houve o início de uma ditadura. Certo. A gente sabe que através do golpe militar vieram consequências, né, como a ditadura. Eu queria saber do senhor quais lembranças o senhor tem desse período militar aqui no Piauí e se pode citar algumas figuras aqui do estado que participaram, né, que contribuíram nessa luta contra o regime militar. Em 1964, eu tinha 14 anos e era seminarista, estudava ali onde hoje é o edifício Paulo VI. A minha participação política e de luta contra a ditadura, ela começa em 67, quando eu fazia o 3º ano, naquela época científico, que hoje corresponde ao ensino médio, lá no Colégio Diocesano. E, sobretudo, depois de 68, na Faculdade de Filosofia, que depois se incorporou à Universidade Federal do Piauí. E essa divisão, o momento de 64 e o momento de 68, no Piauí, ela aconteceu mais claramente até do que no Brasil. Eu escrevi um livro sobre a minha experiência de formação educacional, política, que vai até a fundação do PT. Chama 1968, uma geração contra a ditadura. E eu fiz pesquisas nos jornais da época, fiz pesquisa inclusive no processo do golpe de 64, as pessoas foram presas, que o processo era o IPM, Inquérito Policial Militar, está arquivado no Tribunal Superior Militar em Brasília. E eu tive acesso ao processo. E com base nas notícias de imprensa da época,
desse processo, nós levantamos o nome de 71 pessoas que foram presas em